Noite. Hoje a gente vai falar sobre os templos, e apesar do tabernáculo não ser chamado de templo, a gente vai começar por ele, porque vai dar a explicação do início da construção dos templos. Então, lá em 1461 a.C., Moisés recebeu lá no Monte Sinai as medidas, como que era para construir o tabernáculo. E aí, quando ele desceu, ele passou todas as informações para o povo e eles construíram o tabernáculo. Mas ali onde eles estavam, ainda não era o local definitivo que eles iam ficar. Então, Deus, ele deu um material para a construção do tabernáculo, que é um material que eles podiam desmontar e carregar por onde eles fossem, até chegar à terra prometida. Então, eles montavam acampamento, montavam o tabernáculo, desmontavam o tabernáculo, continuavam andando, e assim foi até chegar na terra prometida, que hoje é o Israel. Quando eles chegaram lá na terra prometida, na época Davi, ele ficou olhando, né, e ele falou assim, puxa, eu moro nesse castelo de pedras enorme, cheio de riqueza, e o meu Deus mora num tabernáculo de tecidos, então eu quero construir um templo para a morada de Deus. Aí Deus ainda deu aquela explicação para Davi, né? Davi, eu não moro aí. Isso aí é só um veículo para a gente estar conversando, para eu estar entrando em contato com vocês. Mas como eles chegaram na terra prometida, como eles chegaram no local onde eles não iam mais sair de lá, eles iam estabelecer ali, então Deus permitiu que eles construíssem um, um um templo de pedra, um templo que fosse permanente. Mas Deus falou: não, Davi, você não, quem vai fazer isso é o seu filho, o Salomão. E aí, deixa eu vir para o próximo aqui. Aqui ainda é o tabernáculo, depois eu vou voltar nesse slide. Eu peguei umas fotos aqui para vocês, só para ter ideia da grandiosidade, da riqueza que foi construído o primeiro templo, o tabernáculo, né? Já tinha isso, e depois o primeiro templo. Então, essa daqui é a menorá. Olha o tamanho dela, gente, feita todinha de ouro. Vocês devem lembrar da outra aula, quando eu falei dos utensílios que tinha dentro do tabernáculo. Um deles era esse daqui, que ficava no lugar santo. Aqui tem 7 locais para colocar o azeite, e ficava aceso isso dia e noite. Essa daqui, só por curiosidade, tá? Para vocês terem uma noção de como que era. Essa daqui era a roupa usada somente pelo sumo sacerdote. Então, tinha aqui nos ombros o nome de 6 tribos, do outro o nome de mais 6 tribos, 12 pedrinhas peitorais representando cada tribo. Todos os detalhes, o material que foi usado, as cores, cada coisa escrita, tudo isso dourado que vocês estão vendo é ouro puro, a riqueza de detalhes e tudo que Deus passou para eles, para a construção de tudo. E então chegamos em 957 a.C., quando Salomão ele já pôde estar construindo o templo. Ele começou a construção do templo a partir do 4º ano de reinado dele. Gente, essa aqui foi a única imagem que eu consegui mais ou menos
do que era o Templo de Salomão, né? Aqui já é o lugar santo, desculpa, aqui é o átrio, aqui é o lugar santo e aqui é o lugar santo dos santos. Esse templo, ele durou aproximadamente 400 anos. Para vocês terem uma noção, ele tinha mais ou menos entre 30 e 40 metros de assim e a metade de assim, porque eles tinham uma medida que nós não conseguimos saber com precisão. Cada local que você procura, eles dão que aquilo equivalia a uma medida diferente. Então, fica assim, entre 30 e 40 metros de comprimento. Agora, a riqueza aqui dentro, gente, era tão grande, mas era tão grande, que Davi, ele juntou, estou falando de Davi, quem construiu foi o filho de Davi, foi Salomão. Mas só Davi, ele juntou 102 toneladas de ouro para a construção do templo. Ele juntou 238 toneladas de prata. E ainda tem, no relato bíblico, diz que a quantidade de bronze e ferro não dava para contar, para ser utilizado aqui. Então, se tinha, eles conseguiram contar 238 toneladas de prata. Imagina que não dava para contar o quanto tinha de bronze e de ferro. Isso foi o que Davi juntou. Salomão ainda juntou por mais 4 anos no mínimo, porque foi o início, ele diz que ele juntou material do início até a construção, mas a gente não sabe se foi até o início da construção ou se durante a construção ele continuou juntando. Ele conseguiu, se a gente contar só 4 anos, a gente consegue chegar a mais 9 toneladas de ouro. Se passou de 4 anos, tem mais um pouco aí ainda. Então, vocês conseguem imaginar a riqueza que era nesse local aqui. Ele não era muito grande, né? Hoje a gente vê terrenos aí de casas grandes, contando quintal e tudo mais, até maiores do que isso, mas apesar de não ser assim tão grande, ele era assim a pura riqueza, né? Literalmente a pura riqueza. Só que aí aconteceu que depois de 400 anos, o rei Nabucodonosor, ele pediu para os babilônicos irem e atacarem esse templo, e eles realmente conseguiram destruir o templo depois de 400 anos. Aí, o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia, e lá eles ficaram por aproximadamente 40 anos. Quando eles saíram desse cativeiro, eles voltaram para Israel, e lá para Jerusalém, e lá eles quiseram reconstruir o templo. Só que, gente, imagina que eles estavam cativos, né? Tipo escravos mesmo. E eles chegaram com o quê, né? Com nada, né? E aí eles foram construir com as pedras que tinha e com madeiras, usando materiais bem manuais mesmo, para estar trazendo o templo, levantando o templo. Então, foi um templo muito simples, sem riqueza nenhuma, sem aqueles detalhes em ouro, em prata, nada. Era algo assim bastante simples. E esse templo que eles levantaram em 516 a.C., ele durou 500 anos mais ou menos, mesmo sendo um templo simples e tal. Ah, ele foi destruído? Não, ele não foi destruído, porque já é considerado o segundo templo. Só tiveram 2 templos que chamaram, né? Templo de Salomão. O primeiro que Salomão construiu com toda aquela riqueza,
e o segundo que os judeus construíram quando voltaram da Babilônia. Mas, depois de 500 anos, subiu no comando o rei Herodes. E o rei Herodes, ele falou, não está certo, nós ainda, quer dizer, Israel já tinha se reerguido, já estava uma nação poderosa, eles já tinham condições financeiras bem altas, e de repente ele olha e fala assim, mas o templo continua daquele jeito, aquele jeito pobrinho, digamos assim. Então, ele resolveu fazer uma reforma. Então, o templo reconstruído pelos judeus pós-exílio da Babilônia, ele não foi destruído, ele foi reformado. E agora, gente, se segura na cadeira. Esse aqui é o Templo de Salomão, e esse aqui é o templo pós-reforma de Herodes. Dá até para fazer uma pausa, né? Olha o tamanho, a proporção disso daqui. Então, aqui é o átrio, aqui é o lugar santo e aqui é o lugar santíssimo. E tudo isso daqui era a proteção do templo. Ele fez um muro gigantesco aqui ao redor, ele fez uma pré-entrada aqui, né? E aqui é a parte do templo em si. Então, esse aqui é o do rei Salomão, e esse daqui é o templo pós-reforma de Herodes. Ele foi o templo que durou menos tempo, né? Em 70 depois de Cristo, ele já foi derrubado, então durou aí uma média de 90 anos. E aqui, olha só, isso daqui é uma maquete de como que era o templo de Herodes. Então, teria aqui, aquilo lá que nós estávamos vendo, e ao redor, aquele muro ainda. Ele aplanou toda essa parte aqui, que nem era retinha assim, do monte, que, eu esqueci de falar para vocês, né? Esse templo agora, lá em Jerusalém, ele foi construído, o local escolhido para a construção dele foi em cima do Monte Moriá. O Monte Moriá é o mesmo monte que, quando Deus pediu para Abraão levar Isaac para ser sacrificado, que no fim não foi sacrificado, foi exatamente nesse local. Não só exatamente como nesse local, como que aqui dentro do lugar santo dos santos ficava exatamente a pedra, o local aonde Abraão iria sacrificar Isaque. Então, esse monte é um monte muito significativo para o povo judeu, né? E aí eles construíram o segundo templo nessa proporção. Uma curiosidade, a Arca da Aliança, ela, quando o primeiro templo foi destruído, ela foi escondida, literalmente escondida, ninguém sabe até hoje, aonde ela está, e ela não foi levada pelos babilônicos, que nós temos os relatos históricos do que os babilônicos levaram, inclusive eles levaram o candelabro, aquele candelabro lindo que eu mostrei lá no começo, mas a Arca da Aliança eles não levaram, e desde aquela época a Arca da Aliança está sumida, e o Templo de Salomão, que é esse que nós estamos vendo aqui, ele não tinha a Arca da Aliança. Aqui é uma outra visão do Templo de Salomão, aqui do segundo templo, e acho que eu tenho mais uma ainda. Aqui, olha que bonito. Isso aqui
é uma maquete do Templo de Salomão, que ela está à exposição lá no Museu do Templo, em Israel. O Museu do Templo, eles estão tentando providenciar absolutamente tudo, já tem praticamente tudo, falta pouquíssima coisa para a reconstrução do templo, né? Porque eles querem erguer o terceiro templo de Salomão. Então, eles estão aquelas primeiras fotos que eu mostrei. Essa aqui, ó, é um boneco que está em exposição lá também, para mostrar como que era feita. Essa roupa, ela foi feita recentemente para o próximo sumo sacerdote estar usando. É uma roupa real mesmo, que está em exposição lá. Essa menorá, ela também é uma menorá real que está em exposição na praça, que eles reconstruíram, tá? Então, o povo lá está providenciando tudo para a construção do terceiro templo. Aqui tem as medidas, né? De altura, o segundo templo de Salomão tinha 61 metros, o que é aproximadamente 21 andares. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho da construção dele, tem cerca de 21 andares de altura. Eu fico comparando com o local onde eu moro, que tem 19 andares, é mais alto do que o prédio que eu moro, é muito alto. E tinha quase meio quilômetro, né? 480 metros de comprimento, esse muro que cerca ao redor de tudo. Aí o que aconteceu? Quando teve a destruição desse templo no ano de 70 depois de Cristo, o templo aqui, essa região aqui, aonde fica o lugar santo, santíssimo, o átrio, tudo isso foi absolutamente destruído. Porém, o muro que cerca em volta, eles não viram motivo para... É uma construção muito grande, imagina o desgaste, né, para destruir isso. Então, o que interessava para eles era destruir o local de adoração. E aí, a maior parte, ou pelo menos grande parte, desse muro permanece de pé até os dias de hoje. Então, veja a altura desse muro. E esse muro, hoje em dia, é chamado de Muro das Lamentações, o famoso Muro das Lamentações. Então, é aquele muro que cerca o segundo templo de Salomão. Veja aqui, ó, aqui está um muro. E aí, o que acontece? Num determinado período da história aí, os muçulmanos conseguiram, numa guerra, ter o domínio religioso, apesar do território ser um território judeu, mas eles conseguiram, por meio de guerra, ter o domínio religioso dessa região, aonde estava construído o templo em si, né? O átrio, o lugar santo, santíssimo. E aí, eles fizeram uma reforma, né? Tiraram tudo que restava do templo que Herodes ergueu, e eles construíram uma mesquita no local. Aqui dentro, embaixo dessa cúpula dourada, ainda permanece intacta, porque eles preservaram, porque para eles também é algo importante na religião deles, a pedra aonde Abraão foi fazer o sacrifício de Isaac. Então, as pessoas que têm permissão de chegar até lá dentro
podem até hoje ver a pedra cercada, né? Eles fizeram todo um preparativo ao redor, a pedra permanece aonde Abraão foi fazer o sacrifício de Isaque. Aqui, mais de perto, né? A mesquita que eles ergueram, aí dentro somente muçulmano pode entrar. E esse acho que é o último slide. Aí, o que eu quero mostrar para vocês? Voltar um pouquinho no tempo. Mais um pouquinho. Aqui. Eu falei para vocês que o templo, ele tem a ver com a nossa vida espiritual. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, olha. O Templo de Salomão, ele foi feito no mesmo esquema que esse, tá? Só muda o material, que é de pedra, suntuosidade e tal. Mas eu vou usar aqui, que esse slide, ele tá mais fácil de a gente visualizar. Então, aqui está o átrio, aqui está o lugar santo, e aqui está o lugar santo dos santos. Então, uma pessoa, hoje eu vou entrar em uns detalhes que da outra vez eu não entrei. Uma pessoa, para entrar aqui no átrio, não podia ser qualquer pessoa que entrava. A pessoa tinha que querer se arrepender dos seus pecados. Se ela não quisesse se arrepender dos seus pecados, ela não podia entrar. A única forma da pessoa entrar aqui nesse local era ela trazendo um animal para ser sacrificado. Aqui, nesse altar, aqui onde está saindo a fumaça, aqui é onde os animais eram sacrificados, eram queimados. Então, a pessoa, para entrar no átrio, ela tinha que entrar com um bichinho que ia ser sacrificado e depois queimado aqui. Eles não eram queimados vivos, não, tá, gente? O judeu, ele tem todo um ritual para que o animal morra sem sentir dor. Então, eles matavam, sacrificavam o bichinho e depois queimavam ele nesse altar. Então, a pessoa, para entrar no átrio, ela precisa se arrepender dos seus pecados. Ela precisa ter uma transformação de vida aqui dentro, de chegar aqui, colocar o bichinho, entregar o bichinho para o sacerdote e falar assim: eu me arrependo disso que eu fiz, eu nunca mais quero fazer na minha vida. Então, era um local de mudança de vida. Aí, o sacerdote, depois de fazer o sacrifício aqui das pessoas, ele se lavava nessa bacia aqui, que a gente não sabe se é exatamente assim. A bacia do Instituto do Templo mesmo é bem diferente dessa. Então, ele lavava, que ele tinha que lavar as mãos, os pés, como se ele estivesse se purificando, e aí ele podia entrar aqui. Aqui, todos os dias, o sacerdote entrava e ele vinha aqui na mesa e ele olhava os pães. Aqui sempre tinham 12 pães sem fermento, cada pão representando uma tribo. Então, se o pão ele não tivesse em condições boas, se não tivesse perfeito, ele trocava o pão. Num determinado dia, ele comia, ele se alimentava desse pão. Aqui tem o incensário. O incensário é onde ele ficava em oração com Deus, que ele cuidava do incensário, colocava o incenso especial, né, que Deus determinou como que era feito, especial para ser colocado nesse incensário. E aqui ele depositava as orações, ele falava com Deus aqui. E aqui
ele ficava cuidando que esse fogo de cada uma das hastes da menorá não se apagasse. Então, ele sempre recolocava os azeites aqui para que não se apagasse. Então, vocês percebem que aqui no átrio tem 3 objetos muito simbólicos que os judeus, eles não faziam ideia exatamente do que tudo isso aqui representava, porque os judeus, eles conheciam Deus. Eles não, nessa época, tá? Eles não tinham discernimento, eles não conheciam o que é Jesus, o que é o Espírito Santo. Eles sabiam que tinha um Deus e que um dia chegaria um Messias. Mas aqui nós podemos hoje, olhando para trás, olhando para a história, a gente consegue perceber que o pão é a representação de Jesus, porque ele fala, né, que o pão era a representação dele. Eu sou o pão da vida. Quando ele partiu o pão ali na Santa Ceia, ele falou: essa aqui é a minha carne. Então, o pão aqui, o alimento que traz vida para as 12 tribos de Israel, era Jesus que estava sendo representado aqui. O incensário, que é onde o sacerdote ficava colocando as orações, conversando com Deus aqui, é a representação de Deus mesmo, onde Deus fala que as orações, né, a fumaça das orações chega até o altar dele lá no céu. Então aqui é a representação de Deus. E aqui é a representação do Espírito Santo, que o Espírito Santo é representado como uma luz. A Bíblia fala que existem 7, eu ia falar vela, mas 7 locais onde se coloca o azeite para acender, e a Bíblia fala que cada um deles representa o Espírito de Deus. Então, aqui é a representação do Espírito Santo. Então, quando o sacerdote entrava aqui, todos os dias ele estava em contato com a Santíssima Trindade, ainda que ele não tivesse essa consciência. Pelo menos a gente acha que ele não tinha, não tem relato, de repente até ele sabia, mas não deixou isso escrito, né? Então aqui o sacerdote entrava em contato com Deus. A partir dessa portinha aqui, aonde está a Arca da Aliança, já não é o sacerdote que entra em contato com Deus, é o sumo sacerdote que vai entrar aqui para que Deus entre em contato com ele. Então, vocês percebem que é bem diferente o que acontece dentro de cada ambiente. Aqui, as pessoas, qualquer pessoa de qualquer tribo, poderia entrar se quisesse ter uma mudança de vida, se quisesse se arrepender dos seus pecados e deixar o pecado para trás, não cometer mais. Aqui o sacerdote entrava representando todas as tribos. Eu fiz assim, ó, porque ao redor do tabernáculo, as tribos, elas montavam as suas casas, que também eram cabanas, né? Então, ficava 3 tribos para cá, para norte, 3 tribos para sul, 3 tribos para leste, 3 tribos para oeste. Era um acampamento gigantesco, onde o tabernáculo ficava sempre no centro, porque Deus tem que ser o centro da atenção de todo o povo hebreu. Então, aqui as pessoas se arrependiam do pecado, aqui o sacerdote, representando todas as pessoas, vinha diante de Deus e se apresentava diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aqui é o sumo sacerdote onde Deus vem conversar com ele e trazer as orientações. Ele entrava aqui uma vez por ano, num dia que era o dia do perdão, chamado Dia do Perdão. Então, o que aconteceu? Quando Jesus ele
foi para a cruz e esse véu aqui, ó, foi esse véu que foi rasgado. Porque a Bíblia não fala. Peraí, volta. A Bíblia não fala que as cortinas. Não. A Bíblia fala que a cortina, essa daqui, ó, que rasgou de cima a baixo. Não falou que essa daqui se rasgou. Essa daqui se rasgou. Então, o que que acontece? O sacerdote, ele passou a enxergar o que estava acontecendo aqui dentro. O sacerdote, ele conseguiu ter acesso ao lugar santo dos santos. Agora, olha que coisa mais linda que a Bíblia deixa para nós. Através de Jesus Cristo, aquele que se arrepende dos pecados, todos aqueles que se arrependem dos pecados, que creem que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, que é filho de Deus, que ressuscitou, que declara isso com a boca e crê nisso no coração, a Bíblia diz que todas essas pessoas são feitas sacerdotes diante de Deus. Olha que coisa linda. Isso significa que quando você tem uma mudança de vida, mas olha só, para chegar aqui, primeiro teve que ter arrependimento verdadeiro dos pecados, teve que reconhecer que Jesus foi o sacrifício, que aqui é feito sacrifício, ó. Jesus foi feito sacrifício pela sua vida e que ele é verdadeiramente Deus, ele é verdadeiramente o Messias. Então, Cristo faz de você um sacerdote. Então, você agora tem acesso a este ambiente aqui. Você pode ter acesso ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, você pode falar com ele. Mas mais do que isso, quando Jesus morreu e esse véu se rasgou, todos os sacerdotes passaram a ter acesso à sala do trono de Deus. E aí Deus fala diretamente com todos nós. Isso não é fantástico? E essa foi a nossa aula de hoje. Aí eu vou abrir para vocês fazerem uma pergunta e depois de uma pergunta eu paro a gravação para não ficar muito extenso para quem está nos assistindo. Então vocês podem fazer as perguntas. Pode falar, Dulce. Por que esse véu rasgou, Dri? Peraí, que eu estou tentando parar a apresentação. Pronto, para eu ficar grandinha aqui na tela. O véu rasgou quando Jesus estava na cruz, justamente para isso. Exatamente porque Deus queria que nós tivéssemos acesso a ele diretamente, justamente porque Deus estava demonstrando para o mundo que Jesus era o caminho para se chegar até ele diretamente. O véu rasgou sozinho, sozinho entre aspas. Claro, foi Deus, né? O poder de Deus que rasgou o véu de cima a baixo. A Bíblia ainda deixa claro que foi de cima a baixo. Por quê? Porque se fosse de baixo para cima, ia ter suspeitas, né? Nossa, alguém segurou de um lado, o outro segurou do outro. Tá certo que esse tecido era tão grosso que precisava, tipo, de mais de um elefante de cada lado para conseguir puxar e rasgar. Não era uma coisa fácil de rasgar. Lembra que eu falei para vocês que era um tecido tipo um brim muito mais grosso do que o brim que nós usamos hoje. Então era um tecido extremamente difícil de ser rasgado. Mas mesmo assim, e lembra a altura, né, desse templo, tinha 60 metros, 60 e poucos metros de altura. Então era uma cortina extremamente alta. E o véu rasgou de cima para baixo, não foi de baixo para cima. Então somente um mover
de Deus, sobrenatural, para que esse véu se rasgasse de cima a baixo. Não tinha como discutir isso. Era impossível, simplesmente no momento lá do dia, primeiro que não é qualquer um que chegava lá, aquele era um ambiente totalmente cuidado, preservado, né? Qualquer um que chegava lá, e ainda assim, com toda a segurança que ele tinha, ele foi rasgado de cima a baixo. Entendeu? Compreendido. Bom, então eu vou deixar de gostinho aqui para quem está assistindo na internet as próximas perguntas e eu vou parar a gravação para o vídeo não ficar longo. Então, tchau para quem está nos assistindo na internet e eu vou continuar com o pessoal aqui respondendo as perguntas.